Muito boa tarde, é quinta-feira, quase sexta-feira, mas ainda tem muito a ser falado sobre essa política brasileira que nos acompanha diariamente aqui no programa Reinaldo Azevedo. E claro, antes da gente começar, aquele pedido diário de que você se inscreva no canal. Além de você receber tudo que a gente publica, e é muita coisa boa, você também nos ajuda a manter esse canal levando informação de qualidade. Reinaldo Azevedo, muito boa tarde. Sob o risco aqui de me adiantar um pouquinho, mas nem os mercados estão aguentando, Flávio, é isso? Nem os mercados, cara. Pois é, não foi falta de aviso, né? Eu não sei, essa gente acha que milagre acontece. Tem uma coisa famosa, você deve saber, o pessoal vai me ver colocando aqui um paletó, porque está mais frio do que eu imaginava, viu, Rafael? Infelizmente, né? Você já deve ter ouvido falar, e as pessoas devem ter ouvido falar, sobre o chamado estalo de Vieira, né? Consta que o padre Vieira foi um estudante medíocre, ruim, até, sei lá, os 16 anos. Aí ele teve uma dor de cabeça bem forte e teve um desmaio. Tem um mito sobre isso. E ficou conhecido como estalo de Vieira. E acordou gente sabendo latim, ele tinha um latim impecável. Torcendo para que isso aconteça com pelo menos o estalo, né? Mas não aconteceu que tenha acontecido com alguém. Acontecesse com o Flávio, né? Ele deitaria Flávio e acordaria Gênio. Mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez. E por que eu estava falando isso? Exatamente porque nosso primeiro assunto é sobre o fato da Faria Lima ter avaliado aí como decepcionante e inócua a atuação do Flávio na audiência que foi realizada lá nos Estados Unidos sobre essa ameaça de tarifaço de Donald Trump sobre os nossos produtos. A informação é do jornal o Globo, que ouviu aí pessoas ligadas ao setor privado e ao mercado financeiro. Empresários e gestores afirmaram à reportagem que a presença de um senador brasileiro poderia ajudar se ele tivesse levado argumentos econômicos que contrapusessem o tarifaço. Mas não foi isso que ocorreu, como a gente mostrou bem claro aqui ontem. A decisão de Flávio de politizar o tema, pensando aí na sua campanha presidencial, ela causou um desapontamento entre empresas e associações que representam setores que vão ser afetados se esse novo tarifaço entrar em vigor. Na condição de anonimato, os empresários que estiveram na audiência do Flávio ou acompanharam aqui do Brasil o discurso, avaliaram a participação dele como ruim. No discurso, que durou cerca de 5 minutos, o Flávio citou temas como corrupção aqui no Brasil, além do uso do Pix e do cartão de crédito, mas sem apresentar argumentos técnicos contra as tarifas e as alegações do governo Trump contra o Brasil. O Flávio abordou o tema das tarifas de forma superficial, segundo esses empresários, e afirmou na audiência que o Brasil vai ter eleições presidenciais em outubro e que o cenário político estaria diferente em 90 dias, nessa tentativa de convencer o Washington a deixar a decisão final sobre as taxas para depois da corrida presidencial brasileira. Vamos lá. O Flávio não tinha que estar lá, aquilo lá não era um cenário para embate político, ali era um ambiente para debate técnico, né? Mas ele fez questão de participar porque nós comentamos aqui ontem, ele estava disposto a mudar o que eles chamam de narrativa. Como o nome deles ficou preso às tarifas, deles, os Bolsonaros, e eles justificaram as tarifas, e eles defenderam as tarifas, nós já trouxemos vídeos em penca aqui. Isso aqui, insisto, eu não estou fazendo um juízo de valor, né? Não estou dando uma mera opinião. Eu acho que eles foram favoráveis à tarifa. Eu não acho. Eles foram favoráveis à tarifa. Eu tenho aqui a postagem do Eduardo, insisto, quando, no dia seguinte, a carta do Trump impondo 50% de tarifa, e com o Bolsonaro ali no lead da carta, né? O Ratinho Júnior disse: não foi por causa do Bolsonaro, a culpa é do Lula, porque o Lula defendeu uma moeda própria para o comércio intra-BRICS, né? Dentro do bloco do BRICS, dos BRICS.
E o Eduardo deu um pito no Ratinho. Disse que ele estava tentando negar a realidade, tentando negar o óbvio. E sim, a tarifa era por causa de Bolsonaro e eles estavam defendendo a tarifa e o único caminho para tirar a tarifa era livrar. Então, ligados às tarifas, eles defenderam as tarifas e tentar dizer que não e tal. Acontece, e aí foi a decepção dos mercados, como eu chamo, né? Para quem não sabe, eu escrevo os mercados, né? Dos, né? E acento no A, né? E mercados, né? Eles foram lá defender que não se faça a tarifação agora. Não é o melhor momento, é do discurso do Flávio. Também isso não é uma opinião minha. Ele disse que não é o melhor momento. Agora, portanto, existe um melhor momento. Né? E ele não entrou nas razões das tarifas. Ele foi o único a fazer isso. De mais de 70 pessoas que se manifestaram, entre brasileiros e norte-americanos, 14 defenderam, entre pessoas e entidades, as tarifas, os outros todos se opuseram. E houve 34 brasileiros que se manifestaram, incluindo o Flávio. Dos 34 que se manifestaram, só ele não contestou as razões das tarifas. Então, uma das razões, o Brasil aplica tarifas preferenciais para alguns países, prejudica os Estados Unidos, não tem equanimidade. Bom, esse é um argumento falacioso desde como vamos para o latim do Padre Vieira, né? É um argumento falacioso ab ovo, né? Quer dizer, desde o princípio, desde a sua essência, né? Porque os países estabelecem, digamos assim, vou usar uma metáfora, uma cesta de tarifas com cada país com os quais se relacionam, buscando um ponto ótimo dentro do possível, né? Com alguns haverá déficit, com outros haverá superávit. Lembro sempre, imagina se a China decidisse ter uma balança com o Brasil que fosse igualitária, equânime. Não, tem que ser zero, que é a tese do Trump estúpida com os países. Tem que ser, o saldo tem que ser zero. Né? Ninguém pode ter déficit, isso não existe. Né? Então, com os Estados Unidos, alguns produtos têm mais, outros têm menos, mas eles têm os 10 principais itens que eles exportam no Brasil, 8 têm tarifa zero. E de resto o Brasil é deficitário nessa relação. Né? Não, o Flávio não entrou nisso. No caso do PIX, que é outra das razões que eles falam que o PIX é um meio de pagamento que discrimina empresas americanas, o Flávio fez a defesa do PIX, assim, uma defesa emocionada, claro que ele quer fazer os cartões de crédito. Né? Aliás, isso ele colocou no documento de 86 páginas, um documento pusilânime. Né? Que os mercados falaram, pô, mas esse cara é assim? Ele faz essas coisas? Outra razão, desmatamento. Foi lá a CNA, aliada da extrema-direita aqui no Brasil, o que é lamentável, né? Lamentável. É por causa de causar esse problema para a produção agropecuária brasileira. Não causa nenhum, zero. Né? Então, o desmatamento também não contestou. Também não contestou. A CNA ficou lá sozinha. Aliás, um momento que deveria ser esclarecedor para a CNA. Né? Mas aí tem a coisa do alinhamento ideológico. Né? Então, o alinhamento ideológico prejudicando até mesmo os interesses objetivos, Rafael. Isso na história do pensamento tem tradição. Por isso que, neste glorioso Metrópolis, eu escrevi um texto sugerindo que eles lessem, inclusive, um autor de esquerda, o Lucas, como muitos pronunciam, né? É um clássico do pensamento marxista. Para entender, pelo menos, como funcionam as coisas. Não precisa defender a luta armada. Até porque o marxismo é um mecanismo de funcionamento da sociedade, né? Ainda que você seja contra a luta armada. É um mecanismo de entendimento. E ali se mostra como determinados grupos
podem fazer opções que são contra seus próprios interesses de classe em razão da ideologia. Né? O alinhamento ideológico se sobrepõe até o interesse objetivo. E o Flávio não contestou o desmatamento, que caiu no Brasil. Cobertura florestal brasileira é superior à americana, muito superior à americana. Né? Também não contestou. Aí tem uma das alegações que os Estados Unidos fizeram, corrupção. O Brasil não combate corrupção. Primeiro que é falso que não haja combate, nós estamos vendo aí. Aliás, o Flávio, não é? Tem muito a dizer a respeito. Ele e o irmão, os dois que receberam o maior volume do Banco Master, mais do que qualquer outro. Mas o combate existe, o combate está em curso. Né? Mas isso também ele não contestou. Ou, em suma, ele não contestou nada, ele justificou as razões, no fundo, de haver a tarifa, e disse para esperar a eleição. E dizendo, espere a eleição, porque são 90 dias, eu posso ganhar, e aí, então, nós faremos todas as vontades de nhonhô. Né? Evidentemente, os mercados esperavam que aqui, né, os mercados não querem se alinhar com o Lula. Até hoje não descobri por quê. Porque é o quê? O Lula, por acaso, é hostil aos mercados? Ah, não me diga. É mesmo? Não, não é. Né? Não é hostil ao capitalismo. Aliás, dos candidatos postos aí, quem defende o atual estágio do processo capitalista, que é o estágio da globalização e do multilateralismo e das cadeias internacionais de produção, é preciso que se coloque um pouco de raciocínio econômico nesta bagaça, né? É o Lula. Porque o Trump hoje nós brincamos aqui ontem, né, Rafael? O Trump hoje é um agente chinês no que diz respeito aos interesses norte-americanos, na prática. Né? E, aliás, a China é outra defensora do atual estágio do capitalismo. Né? Quem parece imaginar o capitalismo, a atual fase do capitalismo, como se os países fossem, vou para Leibniz, Rafael, como se fossem mônadas individuais, né? Ou assim, imaginando um cenário meio de feudalismo, né? Cada um cuida do seu feudo e os feudos vão se relacionando distantemente. O capitalismo não é isso, né? Aí nós voltamos então ao marxismo. O capitalismo, desde o entendimento, a melhor leitura que se tem disso é que o capitalismo foi justamente a superação dessa fase, né? Da economia mundial, né? Então, o melhor representante, isso aqui nem a esquerda gosta de ouvir, até porque quem repete isso é a extrema esquerda, mas repete com viés negativo. Eu estou falando com viés positivo. Quem hoje representa de verdade o capitalismo na disputa presidencial brasileira tem nome, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Quem representa a atual fase do capitalismo globalizado é Luiz Inácio Lula da Silva. Quem representa a atual fase do multilateralismo é Luiz Inácio Lula da Silva. E Flávio defende o quê? Sei lá. Talvez os mercados saibam. Por que eles não me traduzem, hein? Poderiam escrever. É uma pena. Eu só criei essa expressão, viu, Rafael? Os mercados, porque isso é como aparece na imprensa, né? Os mercados isso, os mercados aquilo, os mercados aquele outro. Eu digo, mas quem são essas pessoas? Mas você vê que na matéria diz que não quiseram se identificar, não quiseram se identificar, mas ficam fazendo bochicho, né? Ficam cochichando coisas, whisper. Mas quem são? Deem a cara, expliquem, não, o Lula não serve e o Flávio servia. Imaginávamos por causa de quê? Qual era a tese que sustentava um troço como esse? Aí eu lhe digo, não existe, né? Apenas que Flávio é Flávio. O Flávio foi lá ser Flávio e, na medida que ele foi Flávio, falaram assim, puxa vida, mas esse Flávio não nos serve. Eu não estou surpreso. Quem está?
E aí os mercados foram lá, o Flávio falou, falaram, eita, pô, então é isso? Mas aí eu fico me perguntando, por que achavam que não? Por que ele diria coisa diferente? Por que ele diria coisa diferente daquilo que o próprio pai dele disse? Se você olhar até agora, inexiste uma agenda econômica da candidatura Flávio. As pessoas podem não gostar da agenda do Lula. E tem todo o direito de não gostar. É do jogo, é do debate. Mas qual é a do Flávio? Por que é que, quando sai uma matéria aqui, como saiu na Folha de São Paulo, dizendo que eles estavam debatendo o fim do ganho real da aposentadoria, o fim do ganho real do benefício de prestação continuada, o fim do ganho real, do aumento real do salário mínimo, tudo pela correção, a mudança drástica nos gastos de saúde e educação, e isso sim, uma agenda próxima da do Milei, de quem ele vive puxando o saco, né? Já foi elogiado por Tarcísio e tal. Aí eles se apressaram em negar. Não, nós não vamos fazer isso. Mas então, vão fazer o quê? Quando falar a gastança do governo, como o Flávio vive repetindo, a gastança vai ser corrigida por onde? Quem pagará o preço desse ajuste? De novo, as pessoas podem até achar que quem tem de pagar são os pobres, mas que digam com clareza. Né? Então, veja só. Beleza. Nessa hora, o capital, a grana, ela tem que fazer uma escolha. Aí os tais mercados podem dizer assim, não, Lula não, porque o Lula é muito intervencionista. É? Em quê? Que parte da regulação dos mercados propriamente, decisões do governo Lula foram impróprias. Ah, não, no que diz respeito à produção, ou no que diz respeito à indústria, o governo Lula prestou pouca atenção à indústria. Bom, o governo Lula foi quem fez, né, o plano da nova indústria brasileira. Foram 400 milhões de financiamento e de mobilização de recursos, quase 2 bilhões nesse período. Eu não estou falando, atenção, eu não estou aqui defendendo a agenda comunista do Lula. Eu estou falando da agenda capitalista do Lula. A do Flávio é qual? Então, até agora começa a se descobrir que eles estão lá com a tal agenda de costumes e tem um debate interno hoje no bolsonarismo, aqueles que reclamam que a campanha está muito ruim, que a campanha precisa mudar, Paulo Figueiredo é um deles, eles querem o quê? Eles querem aquela barbárie da campanha bolsonarista de 2018, do Bolsonaro, né? Quer ficar debatendo no campo dos costumes, no campo da moral, porque você sabe que é uma gente com uma moral muito ilibada, né? Todos homens de famílias, né? Algumas às vezes nem sabem da existência das outras, né? Eles querem ficar nesse campo, prender criança a partir dos 14 anos, né? Fazer perseguição na esfera dos costumes, ignorar as questões econômicas e subordinar o Brasil aos interesses norte-americanos. É isso que eles têm. É isso que eles têm. É esse o plano. Né? E aí o Flávio tenta, porque acha que essa campanha assim também não funciona muito, nós vimos o problema criado com as mulheres, aí ele tenta parecer um moderado e tal, e aí desagrada a outra banda da campanha. Enfim, estão perdidos. Se vão ganhar a eleição, não vão ganhar a eleição, não sei.
Tem pesquisa aí para todo gosto. A pouco parece umas mais confiáveis, outras menos confiáveis, outras mais ou menos confiáveis, né? Pode ganhar? Pode ganhar. Não, não acho que vá, né? Mas, evidentemente, está disputando, né? E não tem nada a dizer, e os mercados descobrem isso. Puxa, então, fechando agora o comentário, não foi dessa vez que apareceu um... Quem diria, Rafael? Que coisa surpreendente. Não apareceu um filho de Bolsonaro que tenha tido o estalo de Vieira. Quem mais parece próximo de estalos estranhos ali são mesmo Carlos e o Jair Renan. Esse tem estalos gramaticais, no caso, né? E também diz coisas incompreensíveis sobre animes que eu não tenho a menor ideia nem do que são as coisas compreensíveis sobre animes, eu também não sei. Mas, de qualquer modo, é isso.